Olá, eu sou Dirce Carraro, eu sou pesquisadora principal do Grupo de Genômica e Biologia Molecular, do AC Camargo, e responsável pelo Núcleo de Diagnóstico Genômico da mesma instituição. E hoje eu vou contar para vocês os resultados do Estudo Comparativo Brasileiro Multicêntrico de caracterização do perfil molecular de amostras parafinadas, utilizando o sequenciamento alvo direcionado. Então, eu vou falar, obviamente, do projeto Tarsila, e aqui são os participantes, né, os grupos, os laboratórios e centros de câncer que participaram do projeto. Então, além do AC Camargo, representado por mim, tem o Laboratório Fleury de Genômica, representado pela Maria Carolina Pintão e Elisa Ferreira, o Laboratório Jin Yuan, representado pelo Cristóvão Escapula-Tempo, e também o Hospital de Amor de Barretos, representado pelo Rui Reis, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, representado por Gabriel Macedo, o Laboratório Personal, representado pelo André Murad, e o Laboratório Progenética, representado por Maíra Freire. E, obviamente, a gente realizou esse projeto com o patrocínio da Thermo Fisher. A motivação de realizar esse processo foi baseada na nossa vontade, na vontade de todos esses parceiros, em agregar valor aos testes genômicos in-house realizados no Brasil. Então, obviamente, com essa visão, né, de melhorar os resultados nos testes genômicos realizados em house, e também considerando esses desafios chaves que existem na área do diagnóstico genômico, que é limitação da quantidade de amostra, necessidade crescente do número de biomarcadores a serem testados, utilizar perfil genômico com abordagens que necessitam baixa qualidade de material, aquela preocupação que a gente tem em não esgotar o material, pensando sempre na possibilidade de se precisar realizar outros exames, né, que, em relação àquele paciente específico, e também diminuir o tempo de liberação do resultado. E a perspectiva desse tipo de iniciativa é que a gente consiga gerar dados estruturados e vinculados à informação clínica, né, para poder também estimular pesquisas no Brasil, considerando, obviamente, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui brasileira. Então, a visão estratégica desse projeto. Então, a visão é, além de fortalecer o sequenciamento in-house em centros de referência de diagnóstico, nós também temos a visão de manter o Brasil como protagonista da oncologia personalizada praticada localmente. Então, o objetivo do projeto é avaliar ou certificar a qualidade dos testes genômicos usados na oncologia personalizada praticada aqui no Brasil. Então, o engajamento de gerar ações de atenção, né, para alertar a importância de realizar os testes localmente, pensando sempre no menor tempo de liberação e com o menor input de material biológico. O estudo, o Ring Study, nesse estudo nós vamos avaliar a qualidade de um dos testes mais amplamente utilizados, né, e de menor custo-benefício para câncer de pulmão, e a gente pretende também estimular com esse projeto ações de melhoria da excelência dos testes de perfis genômicos tumorais realizados nos laboratórios locais. E também, e como um desfecho disso, é estabelecer aliança entre os laboratórios participantes, né, os laboratórios de genômica, o centro de câncer, visando uma contínua melhoria dos testes genômicos realizados. E pensando em otimizar prazo, precisão, estimular as colaborações e a interação entre os laboratórios. E, no final, gerar um resumo técnico, né, do teste avaliado, tipo um white paper do teste que nós estamos avaliando nesse projeto. Então, como vocês sabem, a gente está avaliando o Oncomine Focus Assay, que é um painel de 52 genes, 7 dos genes que
contidos nesse painel estão em 52 bulas utilizadas na oncologia personalizada, ALK, BRAF, EGFR, ERBB2, Carras, NRAS e ROS, e 15 dos genes em 21 guias de conduta clínica, como está descrita os genes aqui nesse quadro azul. Então, como que foi o desenho do Ring Study? Então, como os provedores de amostras foram, além do AC Camargo, que foi o centro coordenador, também o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Hospital de Amor de Barretos. Então, ao todo, nós avaliamos 18 amostras, sendo 14 que são amostras clínicas, né, e mais 4 controles, e eles foram divididos em 3 subconjuntos. E aí, com o apoio, essas amostras, elas chegaram no AC Camargo, foram avaliadas por 2 patologistas, né, e depois elas foram preparadas e distribuídas para os participantes. Então, o AC Camargo, nós ficamos com 9 amostras, o Laboratório DASA com 9, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Progenética, Hospital de Amor, Personal e Fleury, todos recebendo 9 amostras. Aí, todos os laboratórios usaram as suas técnicas de extração, a técnica que já estava padronizada nesses laboratórios, então, como se fosse realizar um teste genômico dentro dos protocolos daquele laboratório. Foi gerada o sequenciamento e o envio dos dados para a Thermo, e da Thermo foi onde foram feitas as análises, e foi devolvido um relatório individual e o relatório geral, onde foi discutido com todos os participantes, e que eu estou mostrando hoje aqui para vocês. Então, aqui é o desenho, então, as amostras, cada bloco, ele teve todo o corte de lâminas, então, foi feito replicata de cada amostra, né, essa amostra foi submetida à extração de DNA e RNA, e foi feita as construções, né, das bibliotecas usando esse painel OFA. Aqui é uma denominação arbitrária dos centros envolvidos, né, laboratório Lab 1 até Lab 7, que foram nomeados de forma arbitrária. Então, o TS1 é o controle de DNA positivo, TS2, controle de RNA positivo, TS3, controle de DNA negativo, TS4, controle de RNA negativo, e TS5 a 18 são as amostras clínicas que foi usada câncer de pulmão, tá? Então, aqui, à esquerda, o TS, o X significa amostra, né, que ela pode ser tanto amostra clínica como controle, Y são as replicatas biológicas, né, o número de replicatas biológicas, e o Z, replicadas técnicas, que são as 3 bibliotecas realizadas de cada amostra recebida. Então, agora eu vou para os resultados preliminares. Então, o estudo, no total, nós fizemos 378 bibliotecas, que corresponde a 189 bibliotecas pareadas, bibliotecas de RNA e DNA, que foram sequenciadas e analisadas por esses 7 grupos. E aqui, como controle de qualidade, que aqui a amostra DNA com maior ou igual a 0,83 nanograma por microlitro, era o nosso controle, nós tivemos 97% das amostras que atingiram esse critério, RNA maior que 1,43 nanograma por microlitro, também pelo Qubit, nós tivemos 100%, amostras de DNA, pela avaliação da quantificação funcional, porque PCR, maior que 0,83, nós tivemos 84% dos casos, e de RNA, considerando 1,43 nanograma por microlitro, 94% as amostras que atingiram esse resultado. Então, considerando biblioteca que teve mais do que 50 picomol, nós tivemos 92% de sucesso, de DNA, e de RNA mais do que 50 também, 93%. E em relação às bibliotecas, né, de DNA, que passaram pela qualidade, controle de qualidade do sequenciamento, nós tivemos 86%, e do RNA, 95%. E aqui,
do lado direito estão os parâmetros que foram considerados como controle de qualidade, e que estão descritos aqui no slide. Então, os controles de qualidade, como que foram as classificações das bibliotecas sequenciadas? Então, cada réplica do estudo, ela se enquadrou em uma dessas 4 categorias, que foi aquelas PES, que conseguiu todas as métricas. PES com esse asterisco é que teve ou uma amostra de DNA ou RNA com pelo menos uma métrica com flag, e aqui do lado direito estão todas os thresholds que foram usados para receber flag ou fail, ou aquelas que cumpriram e passaram. E como flag, são aquelas que teve ambos DNA e RNA com uma métrica com flag, e o fail que teve DNA ou RNA com uma ou mais métricas que teve falha. E os resultados que eu vou apresentar aqui a seguir, eles incluíram os dados obtidos de todos os sequenciamentos, independente da categoria de qualidade. Então, aqui estão os controles de qualidade, aqui estão os resultados, então, da qualidade das leituras obtidas nas amostras, nas bibliotecas, no sequenciamento do DNA e do RNA, e nos 2 sequenciamentos. Então, a gente teve 20% das amostras de DNA com flag, 13% que falharam, e 66% que passaram em todos os critérios. De RNA, nós tivemos 13% com flag, 5% que falharam e 81% que passaram em todos os critérios. E quando a gente considera as duas, a gente teve 54% que passaram, e mais esses percentuais aí que tiveram flag ou que falharam, ou esse flag com asterisco. Então, de forma geral, nós tivemos 82% das amostras do estudo que alcançaram as métricas de qualidade exigidas, né, tanto para DNA quanto para RNA pareado. Aqui nós temos o controle de qualidade dos ensaios de controle de qualidade de expressão e fusão, então, do RNA. As amostras clínicas, elas tiveram uma média de 4,8 controle de expressão detectados, sendo que 3, né, a quantidade mínima é 3 dos 5 controles que existe dentro desse kit, né, então são 5 controles, sendo que pelo menos tem que passar aqueles que tiveram a expressão de 3, que é então a quantidade mínima dos controles, né, para essa chamada de fusão com confiabilidade. Então, aqui em cima nós temos as amostras clínicas, né, e depois as amostras negativas, então, que são os controles, alguns deles não fizeram parte de nenhum grupo, né, cada linha dessa é a realização de um grupo, e os controles positivos também estão apresentados aqui nesse slide. Esses são os controles de qualidade que nós utilizamos. Então, em relação ao DNA, o controle positivo de DNA, então, tinha SNV do gene GNA11, o AKT1 e o PIK3CA, então, uma inserção e uma deleção no EGFR, e também nos controles de copy number variation, a gente tinha o MET e o MIC-M. Em relação ao controle negativo de DNA, a gente tem 5 alterações, 5 variantes no gene Carras, que foram avaliadas como controle negativo. Em relação ao RNA, o controle positivo incluiu 16 fusões no total, né, que abrangeram as fusões NTRK1, NTRK3, RET, MET, BRAF, ROS, ALK, EGFR, FGFR3, entre outros, então, totalizando 16. E no RNA negativo, que é verificado pela expressão do wild type, né,
Então, a gente teve o MLL4-ALK, CDC6 e RET, SLC34A2 e ROS, e TPM3-NTREC1 e ETV6-NTREC3. Então, esses foram os controles comerciais utilizados no nosso estudo. Aqui estão os resultados das amostras controle, onde nós avaliamos a acurácia. Então, a média da acurácia foi baseada nas análises das amostras, como eu falei anteriormente, da amostra controle. Então, as amostras que falharam no controle, elas foram incluídas nessa análise, então elas foram contabilizadas aqui, e como eu falei anteriormente, para a amostra de controle negativo, a gente avaliou as 5 variantes de Carrasa, as mais comuns. Então, aqui estão as estatísticas de acurácia, né, a acurácia geral, considerando as SNVs, considerando as verdadeiras positivas, as falsas negativas, verdadeiras negativas e as falsas positivas. Então, esses são os números das variantes que foram analisadas dentro de cada uma dessa categoria. E a nossa acurácia geral foi de 96%. A sensibilidade, que é a capacidade de detectar a mutação verdadeira, né, foi 83%, e a especificidade, que foi a capacidade de detectar, de não detectar as que não existiam, que foi 100%. E a valor de predição, a predição de valor, eu vou ter que olhar e não está dando para eu enxergar, eu posso mudar isso aqui, né? O valor preditivo verdadeiro foi de 100 e o valor preditivo negativo, o valor preditivo positivo foi de 100 e o valor preditivo negativo de 95,6. Em relação às fusões, esses são os números, né, de fusões aqui que a gente avaliou. A acurácia foi 99,6, sensibilidade 98, especificidade de novo 100, a predição de positivo, de valor preditivo positivo foi 100, e valor preditivo negativo 99,4. Da Indel 96,7, a acurácia geral, sensibilidade 82,5, especificidade 100, valor preditivo positivo 100 e valor preditivo negativo de 96,1. E já copy number variation, nós tivemos uma acurácia geral de 76,5, sensibilidade de 71,4, especificidade de 100, valor preditivo positivo de 100 e valor preditivo negativo de 42,9. Aqui é a análise de precisão, né, que é repetibilidade, que é a comparação entre as replicatas técnicas do mesmo laboratório. Então, é uma análise intralaboratório. Então, a gente tem aqui representado na tabela 4 a repetibilidade, considerando todas as amostras, independente daquele nível de controle, né? Então, a gente teve do SNV 96,5, né, aqui estão os limites do coeficiente, o intervalo de confiança, né, do baixo e do alto. Então, nós tivemos 96 da SNV, 90 em fusão, 93 da Indel, % e 98,4 de copy number variation. Quando a gente retira e só trabalha com as amostras que passaram no controle de qualidade, esse percentual aumenta em todos os níveis. Ele vai para 99 da SNV, 92 para a fusão, 94 na Indel e 99,6 para copy number variation. Aqui é a reprodutibilidade, que é a comparação entre as replicatas biológicas, quer dizer que nós estamos fazendo avaliação interlaboratórios.
Então, o mesmo tipo de análise, né, na tabela 6 está a reprodutibilidade baseada em todas as amostras, independente do controle de qualidade, e na tabela 7 a reprodutibilidade baseada somente naquelas amostras que passaram no controle de qualidade. Então, nós tivemos a reprodutibilidade de 88,9 para identificar as SNVs, 76,3 as fusões, e as Indel 76,9 e 95 copy number variation. E quando a gente só usa as amostras que passaram no controle de qualidade, a gente alcança 96,3 na SNV, 97,6 nas fusões, 85,4 nas Indels e 98,5 na análise de copy number variation. Aqui nós temos a frequência alélica, né, nas chamadas tanto de SNV quanto Indel, que estão representadas aqui. A gente tem, aqui estão, então, dentro de EGFR, essa Indel, nessa posição, né, a gente tem o valor esperado, era 4,4, de frequência alélica, e o observado foi 4,2. A gente tem nessa inserção, o valor esperado era 4,4 e o observado foi 4,1. Essa SNV no AKT, G para A, o valor esperado 3,5, observado 3,7, sempre muito próximo. O valor no GNA, que foi uma alteração de adenina para timina, 4,4 no esperado, observado 4,5, e no PIK3CA, G para A, 4,5 o esperado e observado 4,8. E o que a gente observa é que nós tivemos maior variabilidade no frequência alélica quando a concentração do DNA ele era mais baixo, ele estava mais nessa concentração de 0 a 20 nanogramas por microlitro, o que, de certa forma, é esperado. E a gente teve, então, de certa forma, menor ou igual a 0,3% de desvio padrão da média da frequência alélica nessas amostras. E aqui, como eu já falei, as maiores frequências aléricas é a amostra com baixa concentração de DNA. Então, quais serão agora, até o momento foram essas análises que nós realizamos, e quais são os próximos passos e as perspectivas desse estudo? Então, os próximos passos relatório individual, que vai ser, que já foi, na verdade, enviado para cada laboratório, né, e que tem todas essas informações, então, informação geral, controle de qualidade, toda a acurácia do grupo, né, nos resultados do grupo, precisão, as variantes controles, as variantes clínicas, valores de referência e várias observações, como está mostrado aqui à direita da apresentação. Quais são as perspectivas que nós temos, né, mediante a experiência que nós tivemos nesse projeto Tarsila? Então, primeiro, a gente vai fazer pôster em evento nacional e internacional como forma de divulgação dos resultados, os resultados mais detalhados, publicação dos dados em revistas científicas. O que a gente pretende? A gente pretende fortalecer e formalizar a aliança entre esses centros participantes, né, que está alinhado nesse mesmo propósito de fortalecer o sequenciamento in-house. A gente também tem o objetivo de transformar o projeto Tarsila em uma iniciativa de ação contínua, continuando a fazer avaliações e certificações de outros painéis genômicos, né, que são realizados, né, que nós pretendemos realizar no Brasil, e outros que a gente até já está realizando dentro dos laboratórios, certificando outros painéis mais abrangentes do que o Oncomine Focus. E também um dos objetivos, e que estão vários dos participantes, a gente está muito motivado a criar um banco de dados de perfil genômico, né, que seja um banco de dados de domínio
domínio público, né? Obviamente que nós vamos ter que conversar sobre toda a regulamentação e várias coisas envolvidas, né? Mas através de parcerias com instituições estaduais e federais de fomento à pesquisa e também com empresas privadas interessadas em apoiar a ciência e a tecnologia no Brasil. E eu gostaria, antes de terminar, de agradecer todo o pessoal envolvido dentro de cada um dos grupos participantes. Então, o AC Camargo, a Giovana, além de mim, Giovana Torresan, Karina Santiago, Marina Debro, Clóvis Pinto, no Laboratório Fleury, além da Carolina Pintão, Elisa Ferreira, Viviane Cates, Gini Wan, Cristóvão Escapulatempo, Maria Fernanda Milanese, Beatriz Schnabel, do Hospital de Amor de Barretos, Rui Reis, Flávia Scremin, Gustavo Noriz, Yara Santana, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Gabriel Macedo, Fernanda de Paris, do Laboratório Personal, André Murad, Juliana Carneiro, da Progenética, Maíra Freire, Guilherme Lopes, Armando Fonseca e todo o time da Thermo Fisher, Rodrigo Benevides, Beatriz Pinto, Maria Amorim, Gonzalo Sepúlveda, Roberto Ribeiro, Cláudia de Paula, Mariana Oliveira, Marisa Camargo, Andresa Valengo, Priscila Cardim, e até muito mais gente, o corpo técnico, né, o pessoal que não foi representado aqui, mas de alguma forma ajudou, o corpo técnico de alguma forma indireta participou desse projeto, incluindo os oncologistas clínicos que estão sempre ajudando em projetos como esse. Então, eu gostaria de terminar agradecendo a toda a audiência e quem está assistindo essa apresentação. Muito obrigada.